Olá, mulheres incríveis! Está começando mais um episódio do Elas Podem. Eu sou Patrícia Quitero, publicitária, doutora em arte e cultura visual e sou apaixonada por contar histórias de mulheres reais que fazem a diferença. E eu sou a Giovana Lissa, sou estudante de jornalismo, estou aqui aprendendo tanto com a Patrícia nessa caminhada. Também sou atriz e uma criatura curiosa, sempre desbravando esse lado repórter, né, gente? Eu acho que se eu tivesse que dizer uma frase, eu diria... Agora eu não me lembro a escritora, mas eu me sinto nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. E hoje a gente vai falar de um tema que sempre é novidade, mas é sempre também tradição, né, Paty? Ai, você já preparou o estômago e o coração? Eu já. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo gastronômico. Esse universo que mistura sonho, estratégia e muito sabor, né, Gi? Exatamente. Nós vamos trazer para esse episódio duas mulheres que sabem transformar seus negócios em receitas de grande sucesso. E, além disso, transformar os seus ambientes em espaços e pontes de encontro em Goiânia. E falar em encontro, né? O que a gente tem? O Estúdio Way, maravilhoso, né? Que é o nosso estúdio que está nos acolhendo aqui de forma maravilhosa, né, Gi? Exatamente, com muita tecnologia, com o estilo, que o nosso cenário eu fico cada vez mais apaixonada e ele sempre vai ganhando novos elementos. E o nosso Glow Hair? Conta pra gente. O nosso Glow Hair é com a Cláudia Camarim. Agora ela é responsável por cuidar dos nossos cabelos, de toda a equipe do Elas Podem, mas assim, eu tenho que dizer que ela é responsável por cuidar de mim desde sempre. Afinal, é mames poderosa, né? Maravilhosa, né, nossa Cláudia? É verdade. E estamos com produção de cinema, não é verdade, Gi? Do cabelo, a look, tudo incrível. Temos também a Nitro 7, tá? Que está nos vestindo, maravilhosa, né? A Nitro 7, que é comandada por duas mulheres maravilhosas, mãe e filhas, né? Que é as duas Isas, Isso que a gente mesmo. fala, né? E que vestem todos os corpos com muita elegância. É um grande privilégio para a gente. E contamos com a realização, com o apoio da Praxis Hub, Experiência 360, que acredita que prática é praxis e que praxis é prática, então vamos para ação. É verdade. E tem a clínica bioestética da doutora Kelly Janaína, que a gente não pode deixar de falar. Com certeza. A clínica bioestética maravilhosa da doutora Kelly, que está conosco desde o início, que acreditou no nosso projeto e que acredita até hoje. E, gente, eu tenho que falar para vocês, tem novidade, tem coisa boa, tem sorteio no final do programa, hein? Tem sorteio no final do programa. E nossas convidadas maravilhosas de hoje vão ganhar brindes maravilhosos também. E é isso. A nossa primeira convidada é a Ludmila Veiga, empresária e CEO. Ela está à frente do Grupo Aquários, na unidade Jardim Luz, no Marista, no Alto da Glória, e também no Quintal do Boni, um botequim querido dos goianienses, né? O mais novo point dos goianienses. Além de comandar os negócios, né? Ela é mãe, né, de Valentina e João Pedro e carrega no coração o amor pelas viagens e boa comida e momentos em família. Quem não, né? Nossa, todas nós. Tudo que é bom. E que a gente acredita que são ingredientes que também temperam a sua forma de empreender. Ludmila, seja muito bem-vinda ao Elas Podem. É uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria também estar aqui hoje com vocês, partilhando desse momento, trocando experiências, fazendo essa conexão tão poderosa. Obrigado. É um grande privilégio. E dividindo essa mesa, nós temos, assim, uma jovem empreendedora que desde os seus 16 anos está fazendo história em Goiânia. A gente vai receber a Bárbara Alencar Coelho. Ela é responsável pelo restaurante Zu, fundadora. Fundou junto com seus irmãos, quando ainda estudava publicidade e propaganda com a Patrícia, que Na foi verdade, sua um pouquinho professora. antes, né? Ela tinha 16 Isso. anos, né? Ela contou pra gente que antes de ser estudante de publicidade, ela já começou a empreender e estava ali nas aulas, ao mesmo tempo já com a mente lá na frente. E hoje são 10 anos de caminhada, 10 anos de restaurante. E Zu, além disso, ela também é sócia e cuida do marketing de outras redes. A Hospicom,
que fornece soluções em hospitalares, e também a Hospicom Animal Care, que existe aqui no Brasil, trazendo soluções para a veterinária, e também na Colômbia. Ela levou esse negócio para fora. Um negócio que também é familiar. E é um tema que sempre nos atravessa, né, Patrícia? É verdade. E Então, ela vai dividir com a gente esses exatamente. bastidores, né? Porque é muito interessante essa história inspiradora. Então, seja muito bem-vinda, Bárbara. É um grande privilégio. Eu tenho certeza que sua trajetória vai inspirar muitas pessoas, muitos jovens que querem começar e fazer uma transformação, né? É verdade. Muito obrigada, meninas. Prazer estar aqui junto com você, Ludmila. Igualmente. E Patrícia, mais uma vez, eu sou muito honrada de poder ter sido sua aluna e poder estar aqui junto com você, dividindo essa mesa. Ah, que isso. Eu que agradeço. E a honra é toda nossa aqui, minha também, porque eu te conheço já há muito tempo e eu sei da sua seriedade, do quanto você é uma menina exemplar, né? Uma filha, foi uma aluna exemplar, viu, gente? Eu tenho que falar isso também, verdade seja dita. E eu fico muito feliz de ver o sucesso, né? Eu acho que a alegria do professor é ver o sucesso, né, dos seus pupilos. Essa é a Com grande certeza. verdade, porque a gente entende que a nossa profissão é uma missão, né? Então, com certeza. a gente tem esse sentimento de missão cumprida. Exatamente. E hoje o papo ainda tá mais gostoso, né? Oh, é Muito. tão bom falar de comida, na verdade. Eu adoro. E a gente vai falar também, além de falar de gastronomia, lógico, a gente vai falar sobre desafios, sobre tendências e os segredos, né, do sucesso da gastronomia, né? Porque eu costumo dizer que Goiânia não tem mar, mas tem bar, Sim. né? Então a alegria de goiano é isso, ir para o bar, para um restaurante, é comer bem, né? Então a gente percebe aí a quantidade de festivais gastronômicos que estão acontecendo aí simultaneamente, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um aí que já está acontecendo agora, né? E a gente sabe que esse sabor tem história, né? E gestão e inspira muita gente, né? Tem muita gente que empolga com essa questão da gastronomia e quer empreender na área gastronômica, né? Exatamente. Então se preparem, porque agora a gente vai curtir um happy hour entre meninas, mas também trazer uma rodada de negócios que vai ajudar todo mundo que sonha em empreender tanto no segmento da alimentação quanto em outros segmentos. Vem com a gente. Uma delícia, né, Paty? Ah, maravilhoso, maravilhoso. E como é que a gente começa, né? Vamos começar aqui conversando e perguntando questões bem importantes, né? De início de jornada, né? A gente falou aqui que a Bárbara começou tão cedo, né, Exato. Bárbara? E eu acredito que tenha sido um desafio, né? Você tão cedo. Ao mesmo tempo, eu entendo que tenha sido uma grande oportunidade, que você tenha visto isso como uma oportunidade, você e seus irmãos, veio já de uma família empreendedora, né? Então, foi sonho, foi oportunidade ou foi uma mistura dessas duas coisas? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa jornada pra gente. Eu acho que foi uma mistura das duas coisas, Patrícia, porque, vou ser bem sincera, acho que nessa fase de 15, 16 anos a gente não tem sonhos tão estruturados assim, né? Então, acho que a oportunidade valeu mais do que o sonho em questão. Mas o Izu, ele foi uma grande vontade do meu irmão, Gabriel, na verdade, e que nós todos compramos o sonho e falamos, vamos fazer junto, vamos pegar o negócio e vamos rodar. E foi uma oportunidade que meu pai também deu para 3 crianças, né? Porque uma 16, o outro 18, o outro 20, não tinha nem noção do que estava fazendo na vida e falou assim, beleza, vocês querem? Então vai, tô aqui, mas a responsabilidade é de vocês. Então, acho que é muito mais a oportunidade que nós soubemos aproveitar do que o sonho em si, porque naquele momento falar que eu queria ser dona de um restaurante, que isso era o meu sonho, não era. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar onde a gente chegou hoje no Izu, nunca imaginei que hoje eu estaria onde eu estou. Sempre tive essa vontade de estudar e trabalhar com publicidade, com a parte de marketing e ter essa estrutura, mas a área da gastronomia em si não era uma vontade. Na verdade, eu tinha muito bem trilhada a minha vida
com a Hospicom, que já é uma empresa familiar, já é uma empresa de mais de 22 anos, que meu pai fundou, e hoje a gente está nesse processo de sucessão familiar, né? Então, já tinha mais essa visão de que eu estaria ali dentro, que eu assumiria o meu papel e que a gente faria essa estrutura de sucessão familiar do que o ISU em questão. Certíssimo. Mas olhando para trás, você acredita que realmente, pelo que você disse, foi uma decisão incrível, né? Foi uma decisão certeira, né? Acabou sendo uma decisão certeira e que eu penso que foi uma decisão certeira porque teve esse apoio e essa confiança dos seus pais, não é verdade? Sim, com certeza. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles foram pessoas muito especiais, assim, para a gente conseguir chegar onde a gente chegou, porque você sabe muito bem, você foi prova viva sobre o momento que a gente estava ali na faculdade. Então, às vezes, eu só consegui fazer faculdade porque minha mãe estava lá segurando as pontas dentro da operação e dentro do ISU durante a noite, durante o momento da faculdade. E meu pai também sempre foi muito sábio, sempre guiou a gente muito bem. Então, todos nós três, né, os filhos. Então, assim, a gente só conseguiu chegar onde a gente está hoje por conta deles. Porque se não fosse pelo apoio deles, tanto pessoalmente quanto ali de falar, vai, você dá conta, pode ir, tô aqui, acho que a gente não teria feito metade do que foi feito. E com certeza a família, nesse episódio, pela história de vocês, que a gente pesquisa nossas convidadas, é um pilar muito importante. A gente também está aqui de frente para a Ludmila, que é uma mãe, uma esposa e uma empreendedora que cuida de uma rede de restaurantes, de um grupo de restaurantes. Conta pra gente, Ludmila, como é ser uma mulher com tantas responsabilidades? Eu acho que essa é uma realidade do nosso público. A gente tem um público bastante maduro, né? De mulheres de 30 mais, 40 mais. Inclusive, eu aprendo muito estando aqui. Conta pra elas como são os desafios diários, o que você sente nessa trajetória, como são os dias de glória, os dias de luta. Não é fácil, porém é possível. Eu, como uma mulher muito perfeccionista, eu tive que aprender muito a equilibrar tudo isso, equilibrar o trabalho, a maternidade, o relacionamento e as demais demandas que nós temos, né? E hoje eu atribuo a conquista de cada atividade através das pessoas que eu tenho de rede de apoio, tanto profissional quanto pessoal. Nós conseguimos criar relações e pessoas que contribuem no nosso dia a dia. E tudo que a gente conversa aqui é super interessante, né, Gi? Quando a gente vai falar ou de empreender, ou de pesquisar, do que seja. A gente sabe que as mulheres são múltiplas, né? O nosso papel é múltiplo, né? Então, a gente tem o papel em casa, né? A gente tem o papel do trabalho, a gente tem o papel, às vezes, em outro trabalho, né? Porque, por sermos múltiplos, muitas vezes a gente não está só em um espaço, a gente tem que estar em vários espaços e a gente quer fazer tudo perfeitinho, né, Ludmila? É demais. E você acha que, para você, restaurante para você, tô doida para te fazer essa pergunta, é mais sobre comida ou mais sobre memória afetiva? O que você acha? Para mim, com certeza, é memória afetiva. A comida, ela atrai, né? Ela é o ponto de partida. Mas o que fideliza é a experiência vivida, é o atendimento acolhedor, é a celebração feita ao redor da mesa. Então, a experiência, ela gera essa memória afetiva. O sabor da comida também gera a memória afetiva, mas o que te leva a voltar no restaurante e transformar o restaurante como seu favorito é quando o restaurante deixa de ser um lugar para comer e se torna um lugar para sentir. Então, nós, lá do Grupo Aquários, acreditamos na experiência ao redor da mesa, vivida nos restaurantes, vivida em casa, que gera toda essa vivência e traz essa A importância, né, desse projeto, Total, né? Exatamente. Eu acho que eu penso muito assim. Hoje a gente vive essa era da experiência, né, Bárbara? Sim.
A gente estuda muito e conversa muito na comunicação sobre esse momento da experiência, né? Eu acho que principalmente os consumidores hoje se valem muito da questão da experiência, não é, Bárbara? E assim, a gente passou por um momento de pandemia onde virou uma chave na cabeça de todo mundo, tanto de nós, empreendedores, que temos nosso espaço físico lá, quanto dos consumidores. Então, hoje, a gente percebe que a experiência ela precisa ser colocada em muitas situações. Antes da gente entrar aqui nessa conversa, a gente falou um pouquinho sobre delivery também, né? E o delivery é um potencial, um lugar de crescimento, onde a gente tem que transmitir essa experiência para o nosso cliente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade de ter atravessadores ali na experiência, um aplicativo de delivery, o entregador que às vezes não está tão compromissado, a comida chega bagunçada. Então nós como restaurantes, como empresas, como marcas, a gente quer tentar transmitir essa experiência o máximo possível. Na loja, às vezes a gente consegue trazer isso de uma forma mais pessoal. E trazer ali com um treinamento de atendimento para os nossos garçons, para os nossos atendentes, um prato que é um prato que eu gosto muito lá no Aquários, dos drinks que tem as tagzinhas com as mensagens do drink. Então, tem uma reflexão na mensagem do drink. Isso é uma coisa que faz a gente tirar uma foto, faz a gente, às vezes, refletir sobre alguma coisa. E parece uma bobeira, mas às vezes você pega um drink lá e tá assim, você já parou pra pensar o quanto você está bonita hoje, na mensagem? Às vezes é exatamente o que a pessoa está precisando ouvir naquele dia. Exato. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, além de ser instagramável, né, gente? A rede social é tudo. Hoje, para nós, cada detalhe importa. Então, a gente vive numa busca constante de inovação, de tendência, de referência, que é algo que o nosso público já espera de nós. Então, a primeira unidade, Jardim da Luz, tem 25 anos e temos clientes há 25 anos e eles sempre chegam e falam, isso é novo, isso aqui é novidade, esse prato é novo. E tem também a referência da tradição. Que o cliente chega e fala, olha, hoje eu tenho tal prato. Não, mas eu vim para comer o meu favorito, é o disco de carne. Inclusive, a gente falando em favorito, eu tenho que mencionar a Joana Dark, da Cooking Brasil, que esteve aqui no 10º episódio do Elas Podem, porque ela é apaixonada pelo Aquários. Ela, inclusive, foi uma das responsáveis pela Ludmilla estar aqui hoje. Então, muito obrigada, Joana, estar aqui, como eu prometi, contando essa experiência. É verdade. Isso é uma coisa muito legal de colocar, porque no Izu nós temos uma organização de fazer uma mudança de cardápio do rodízio a cada 4 meses. Então, de 4 em 4 meses, a gente tira alguns pratos que não saem e coloca pratos novos, traz novidades para os nossos clientes, né? E é muito engraçado essa dinâmica. É muito interessante ver essa dinâmica dos clientes, porque eles se apegam e às vezes brigam porque tirou uma coisa e falam assim, moço, mas era só você que comia, não tinha mais ninguém. A minha memória afetiva do Izu é o Vulcã de maçã verde. Maravilhoso. Que legal. Gente, que bom. Mas assim, é muito interessante porque a gente brinca, às vezes a gente recebe bronca porque tirou alguma coisa ou porque colocou alguma coisa e fica essa dinâmica ali, mas sempre nós, nessas mudanças de cardápio, nós tentamos, inclusive, trazer os nossos clientes para darem a opinião deles, né? Então, assim, o que vocês querem? Eu quero sobremesa, traz sobremesa nova, traz isso, traz aquilo. E a gente tem muito cliente que, às vezes, viaja, vai em outros restaurantes, em outros fora do país, em outros estados, tira foto do que ele tá comendo lá e manda no Instagram pra gente. Tem que colocar um igual esse daqui aí. Então, mas isso é muito bom, isso né? É ótimo. Tá sendo lembrado lá em outro estado e outro país. Inclusive, quando a gente teve no Elas Podem Ação no Izu, que ainda vai sair pra vocês, a gente já colocou um spoiler, mas a gente vai mostrar os bastidores. 2 coisas eu tenho que destacar. A primeira, falando sobre esse papo.
a Patrícia se apaixonou por um sushi com camarão, que eu tenho certeza que se tirar do cardápio ela vai chorar, vai fazer protesto. Vou fazer protesto. Até pedir outro, né? Até pedir bis. Falou, dá um pouquinho. E outra coisa, um tópico que eu achei bastante importante nessa visita, e a gente tá falando aqui de multifuncionalidade, a gente acompanhou a Bárbara e a gente chegou lá. Tome essa toquinha, meninas, porque ela mostrou cada detalhe da cozinha, do estoque, do congelador pra gente, porque ela está transitando. Gerir um restaurante, mesmo que você não esteja dentro da cozinha cozinhando, você está em cada parte do processo. Então, conta pro pessoal como é esse refinamento dos detalhes que vocês têm como tão importante para fidelizar um espaço. E porque é importante você estar relacionado com toda a equipe, desde o pessoal que está lá no seu gerente, até o pessoal da cozinha, o pessoal do delivery. Então, esse é um desafio muito grande, né? E o crescimento que o Izu teve foi um crescimento que eu considero rápido. Então, foi um grande desafio pra gente falar assim, eu conheço todo mundo que tá ali dentro, eu sei o nome de todos, eu sei da história da família de todos. E aí, nós precisamos criar rotinas para que essas coisas aconteçam e para que a gente tenha isso de uma forma mais próxima. Então, os gerentes das nossas unidades hoje, eles têm claro que eles são os nossos representantes, eles são os nossos porta-vozes dentro da estrutura da unidade. A Bárbara não consegue estar lá o dia inteiro. Eu tenho uma agenda um pouco corrida, acabo viajando bastante por conta da Hospicom também. Então, é uma estrutura que os nossos gerentes, eles têm que estar muito do nosso lado, a gente tem que estar ali de mãos dadas e trabalhando em conjunto. E a gente tem algumas rotinas de reuniões e de alinhamentos e revisões de resultados específicas com os gerentes. Então, toda terça-feira, por exemplo, vocês acompanharam um pouco da minha agenda, eu faço as reuniões individuais com cada gerente de cada setor, eu e o Daniel, meu irmão, nós fazemos ali junto e entendemos o que está acontecendo na loja, NPS da loja, ações, manutenções da loja, As metas. Então, assim, a gente trabalha toda essa revisão e todas as sextas-feiras à tarde a gente faz uma outra reunião também, aí já com todos os gerentes juntos, para a gente discutir ações que nós vamos promover. Vou lançar o cardápio novo, vou fazer uma ação de publicidade nova, vou fazer uma mudança de atendimento, um treinamento, coisas assim que já vai envolver todo mundo ali de todas as lojas e de todos os setores, né? Então, a gente tenta trazer essa estrutura para próximo e criar essas rotinas para que nós também consigamos nos organizar na agenda do dia a dia, né? E ter um momento específico para aquilo, específico para o Izu e para ter aquela atenção e ter aquela organização do espaço, da estrutura. Assim, pelo que a gente pôde perceber, né? E eu acredito também, a gente ainda não foi lá na Aquários, mas nós vamos lá, quero muito ir. Nessa visita eu quero ir, hein? Tá convidadíssima, vamos todas. E eu acho que o mais interessante é esse intercâmbio e esse conhecimento, né, que acaba contribuindo para essa cultura, né? Então, assim, por exemplo, ali você tem, nesse tour, a gente teve acesso desde o gerente, o pessoal da cozinha, conversamos com o pessoal da cozinha, né, com o pessoal do estoque, né, com o pessoal lá dentro, né, contando um pouco da história, fizemos entrevistas. Então, isso é importante, né? A gente falar, por exemplo, desde história de vida, de quanto tempo você está aqui e o que o Izu representa para você. Você acha, Ludmila, que lá no Aquários, assim, pelo tempo que você está lá, você consegue também fazer esse mesmo trânsito e conhecer um pouco da história de cada um ali? Ou pelo menos de alguns deles? Sim, na verdade, eu até comentei com você quando eu cheguei, né? Que eu estou na gestão tem 13 anos. O Aquários tem 25, a primeira unidade. E eu fui para a gestão após me casar com o Boni, que é a figura do Aquários. Que se eu pudesse, ele até estava aqui. Mas elas podem, né? Então, eu fiquei por muito, muito tempo. Para ser mais específica, tem 1 ano que nós estamos num projeto onde estou sendo retirada do operacional. E por estar tanto tempo assim na frente, em cada processo,
O que a Bárbara estava falando, eu vejo como uma gestão à vista. Se o restaurante não tiver processo, não vai. E é nos mínimos detalhes. E são inúmeros processos: estoque, compras, ficha técnica, RH. Então, são diversos processos. E eu sempre muito apegada a tudo. Por mais que eu tinha ali muitas pessoas que já contribuíam, e quando eu falo que tem um ano que realmente a gente entendeu que nós tínhamos que ficar na estratégia, ficar crescer, nas né? decisões mesmo. E para mim foi difícil. Eu já tenho uma certa dificuldade de delegar, e aí eu tive que falar, eu preciso confiar, porque esse é o momento. E eu vejo que tudo estava sendo preparado, porque estavam vindo aí novos desafios. A unidade Alto da Glória entrou para a nossa gestão tem apenas 3 meses, então eu vejo que já era uma preparação. Então, antes eu estava mais próximo. Então, hoje, eu consigo ainda, nós temos em torno de 150 colaboradores, eu sei o nome de todos. Então, eu passo, eu cumprimento. Eu não recebo tanto como eu já recebi. Por várias vezes, eles gostam de estar com a gente, compartilhar alguma dificuldade, pedir algum tipo de ajuda, alguma orientação. Muitos estão disponíveis para crescer e nós lá acreditamos muito no desenvolvimento pessoal das pessoas. Então, nós já tivemos desenvolvimentos incríveis de pessoas que começou numa determinada função e hoje está em outra. Então, assim, isso é muito, muito bonito. Eu gosto muito de ver esse desenvolvimento, principalmente de quem se permite. A oportunidade, ela está ali. Mas quem está disposto, isso, né? não são tantas pessoas. Então, sim, a gente ainda consegue ter essa proximidade aí dessas pessoas que são fundamentais. Eu costumo dizer que pessoas é a alma do negócio. É o alicerce. É a alma. Então, É sem a eles... Não é possível. Existe uma pesquisa do Sebrae que fala, né, que 60% dos restaurantes no Brasil fecham as portas com menos dos primeiros 2 anos, né? Sim. Então, existe uma mortalidade empresarial muito grande, né? Então, é um cenário desafiador, né? Você se tornar um restaurante referência ou, né, conseguir trazer essa relação afetiva para os restaurantes, né? E o Izu com 10 anos já, né? O Aquários com 25, não é isso? O Quintal do Boni está com quanto? Vai fazer 3 anos. 3 esse ano. anos Olha, também, é que é um uma baby. referência super bacana, né? Que é um ambiente mais leve. Eu ainda não conheço, mas eu Tem que ouvi falar conhecer. maravilhas de lá, eu quero ir lá, né? Então, eu acredito que manter sólido, manter desejado, né? Essa coisa não deve realmente ser fácil, né, Giovana? Nosso segmento é muito desafiador. Inclusive, a gente estava conversando antes do episódio começar, porque a gente bate papo, gente. Não dá para estar aqui já não começar a esquentar. Nós falamos sobre como é desafiador. As meninas, na verdade, nos trouxeram como é desafiador fazer esse tipo de gestão, como disse, com várias etapas, com muitos funcionários, com estoque. E, mesmo assim, a alimentação é uma coisa natural. Nutrir é preciso. Nós tivemos também aqui o episódio Gastronomia com Afeto, com 2 cozinheiras incríveis, que são autodidatas e que desenvolveram seus negócios de forma, assim, esplêndida. E tem muitas pessoas que sonham com a gastronomia. Inclusive, tem coisas que se misturam atualmente. A Bárbara é do marketing e vai me entender. Agora, eu tenho certeza que eu vou falar no tópico sensível, gente. Quem não ouviu falar em Morango do Amor? Me diz. Quem não tentou fazer, quem não enjoou de ver. Independente disso, a gente está aqui falando sobre dados. Tem dados de cozinheiras e confeiteiras que em uma porta conseguiram vender R$13 mil no faturamento. Pessoas que não conseguiam nem 1/3 desse valor. Então, a alimentação, ela é um desafio, mas ao mesmo tempo ela é uma grande oportunidade. Porque ela gera afeto, ela gera identificação, ela gera curiosidade. E temos ferramentas para trabalhar com isso. A Bárbara vai saber dizer melhor. O que você acha com a sua experiência profissional dentro do segmento gastronômico e também dentro do marketing, de trends virais, de estratégias de mercado? Você aplica alguma estratégia no Izu? E o que você diria para as pessoas sobre essas tendências?
Olha, eu gosto muito de acompanhar as tendências, mas para mim o boca a boca é o melhor marketing de todos e sempre vai ser. Porque é a experiência de uma amiga que tá me falando, vai lá e come isso. Uma pessoa que me conhece, que gosta de mim e que foi e lembrou de mim e tá me contando sobre alguma coisa. Então, no Izu, onde que foi a nossa virada de chave? Assim, nós ficamos 4 anos praticamente patinando na operação. Crianças tentando fazer um negócio, com todos os desafios. Não tínhamos a experiência de um adulto ainda, né? De uma pessoa, a experiência de vida ainda, e nem a experiência de negócios. Apesar de todo o suporte que a gente sempre teve da nossa família e de tudo, a gente ainda teve alguns desafios ali. Então, nós ficamos aí 4 anos patinando. No 5º ano do Izu, a gente chegou e falou assim, vamos começar a aplicar pesquisa de satisfação? E aí, no começo, era uma pesquisa num papelzinho. Entregava para todos os clientes. Botava eles para responderem lá. O que você achou bom? O que você achou ruim? E assim por diante. Ia colocando as perguntinhas, a gente fez pesquisa, pesquisou uns modelinhos, colocou, imprimiu e botava a pessoa para responder na caneta. Pegava papelzinho por papelzinho, lia um por um. E todos os meses a gente colocava assim, olha, esse mês a gente vai escolher uma coisa que saiu mais ou que dá pra gente fazer esse mês, vamos aplicar dentro do restaurante. E assim, nós começamos a fazer as coisas que as pessoas estavam falando pra gente. Olha, faz isso, eu senti falta disso aqui. Eu senti falta de um trocador no banheiro, um trocador de neném no banheiro. Eu senti falta de... uma pessoa falando boa noite pra mim na entrada do restaurante. E assim a gente começou a fazer várias experiências, várias trocas, várias mudanças, e as pessoas foram entendendo que elas estavam sendo ouvidas. Então, o Morango do Amor, eu acho que é uma trend muito legal. Eu acho que é uma coisa que ajudou. A gente viu aí histórias de inúmeras confeiteiras que tiveram essa experiência, que conseguiram utilizar esse produto para ganhar dinheiro, para monetizar nesse momento e para crescer também o negócio delas nesse momento. E no Izu, a gente já trabalhou várias trends. No lançamento de cardápio, a gente costuma trabalhar algumas trends também. Teve um lançamento de cardápio que foi super interessante. A gente fez uma collab com uma doceria famosa aqui em Goiânia. E aí colocamos alguns doces deles no nosso rodízio. E fizemos um lançamento com um vídeo 3D com as peças saindo da porta do Izu. Então foi um super sucesso. Na época estava muito em alta fazer esses vídeos 3D assim. Um custo tinha um custo mais alto, mas pra gente, nós sempre investimos bastante nesse tipo de coisa. E eu tô de olho nisso, mas eu acho que as pessoas também têm que tomar cuidado com qual a trend que elas vão entrar. Eu vejo que, no caso do Izu, nós temos uma comunicação um pouco, apesar de ter essa receptividade, querer ter essa proximidade, querer ter esse companheirismo com o nosso cliente, a gente tem uma comunicação um pouco mais conservadora, mais família, mais tranquila. Eu não quero um público assim, e aí, amigo, qual que é, não sei o que. Não é isso que a gente quer trabalhar lá. Então, tem trend que eu não vou entrar porque não tô conversando com o meu público, né? Então, tem coisa que eu vou falar assim, não, legal, mas não vai ser aqui que eu vou entrar. E vai ter outras coisas que a gente vai conseguir entrar. Morango do Amor, por exemplo, nós não entramos, mas... Não sei se vocês entraram. Mas nós não entramos ainda, mas eu acho que é uma trend super interessante, acho que faz muito sentido, dá para aplicar. Se tiver viável no momento ali da operação do restaurante, do estabelecimento, eu acho que é uma coisa que faz sentido e a gente tem que aprender a surfar nessas ondas também. Desde que não deixe o projeto macro de marketing, de comunicação se perder, porque às vezes a gente vai preocupando em entrar numa trend ou outra e esquece do mais importante, que é ali, cuidar do cliente e fazer ele se sentir bem e criar aquelas experiências que foram faladas aqui lá no começo, de cuidar daquele cliente que está toda semana, que está todo dia, e trazer esse momento legal para ele. Na verdade, nós seguimos essa linha também. Nós temos um propósito e nós entramos nas trends que faz sentido para o nosso público, para a mensagem que a gente quer entregar,
né, para o acolhimento do nosso cliente. Todos os clientes são bem-vindos, sim, mas hoje nós estamos investindo muito no nosso público interno. Nós estamos com ações, por exemplo, nas unidades Marista e Alto da Glória, nós estamos com ação de happy hour todo dia, toda hora. Então, aquela verba do marketing que muitas vezes seria para a mídia digital, nós colocamos ela interna para o cliente que está lá. Ah, eu deixei de fazer a digital? Não deixei de fazer, mas eu estou também investindo em quem está ali conosco todos os dias. Então, o público ali do Marista, por exemplo, é um público que adora o almoço executivo, o happy hour. Eu, inclusive, almoço lá direto, viu? Então, e aí teve um momento que nós tiramos o happy hour do dia, né? E aí o cliente reclamou, falou, não faz isso, é tão bom ficar aqui, principalmente no final do dia, porque é uma região comercial, né? Então, nós temos investido nisso. Em relação às pesquisas de satisfação que você comentou, nós estamos fazendo até hoje, é algo que a gente acredita muito, nós gostamos de escutar o cliente. Claro que hoje nós estamos com uma ferramenta muito melhor, né? Sim. Nós temos o QR Code, o cliente vai lá e deixa todo o feedback dele. Para nós isso é muito importante, porque só o cliente está vendo coisas que nós não estamos vendo. Às vezes o cliente faz até uma pontuação que você fala assim, não, isso nem faria parte da operação. Eu já tive algumas ponderações assim, mas eu falo, se faz sentido para o cliente, vamos analisar, porque eu já tive reclamação do espelho do banheiro. O espelho do banheiro estava manchado e eu queria tirar uma foto. Então, o cliente gostaria de estar ali e registrar que ele estava ali. Então, não tem a ver com a operação, mas tem a ver com a satisfação do cliente. Então, a gente foi ali, já resolveu. E agora o espelho do banheiro é um critério do nosso checklist. E uma coisa interessante, assim, você falou um pouco sobre você estar saindo dessa operação e indo um pouco mais para o estratégico. E às vezes, quando a gente está muito dentro da operação, a gente olha esses detalhes que as pessoas colocam e fala assim, não, bobeira. Vou olhar um espelho. Mas quando a gente volta para o estratégico, a gente olha aquilo ali como esse olhar que você teve, assim, de... isso é importante para o meu cliente, ele quer tirar uma foto, eu quero deixar o ambiente bonito, eu quero deixar o espelho limpo, eu quero ter um espelho de corpo todo. Sim. Então, assim, a gente começa a olhar para esses detalhes, que são detalhes que parecem bobos, que às vezes não custa nada, e que vão trazer uma sensação de conforto muito maior para o cliente. Eu me coloco muito no lugar do cliente também. Se eu fosse essa cliente e eu tivesse tido essa visão, eu também... Não que eu estaria tirando a foto, mas tem muitas coisas que a gente percebe, porque, por exemplo, falando de viagens, eu amo visitar um número maior que eu puder de restaurantes em viagens. Eu também. Então, nós temos uma visão muito... em todos os lugares, em todos os momentos, no atendimento, no uniforme, no cardápio, na precificação, como que o prato chegou, né? Em tudo. Então, assim... Isso é benchmark. Quando eu tenho a oportunidade, eu até dou o feedback de algo, tanto positivo quanto negativo. Então, eu acho que é assim que a gente cresce, que a gente entrega para o cliente e atende a expectativa que ele tem naquele momento no nosso restaurante. É muito interessante, né, vocês falarem de escutativa, né? Eu tô lançando um livro agora que é justamente que fala sobre atendimento ao público e da importância da comunicação assertiva, né? E eu vejo esse tipo de estratégia, né, que é a escuta por meio de formulários, né, QR Codes e diversas formas. Eu acho importantíssimo, né, porque é uma forma de você melhorar a experiência do seu cliente. Então, eu coloco muito isso, né, no meu livro, eu pontuo como coisas que a própria Bárbara falou, gente, não custa nada. Então, assim, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, gente. Eu sou a louca do fio dental. Então, eu chego num restaurante, tudo que eu como, mas eu sempre levo comigo meu fio dental. Só que às vezes acontece de você trocar de bolsa, de você estar e você tá ali, aí na hora que você chega, você fala, meu fio dental. Aí eu já vou direto no banheiro ver se tem fio dental. Porque a gente sabe que tem alguns lugares que tem. Então, assim, por quê? Porque me incomoda real mesmo, assim, de doer o dente, de entrar uma comidinha ali. Então, assim, é algo que eu sinto falta quando eu vou em algum
lugar e não tem. Aí Te a gente vai gera uma falar, qual é o satisfação, custo de um fio dental, né? Às vezes não é um custo tão alto, mas que é bacana. Então, assim, na hora que vocês estavam falando sobre isso, eu pensei, gente, realmente, às vezes é alguma coisa que tá lá, escrever e colocar ali, né? Que gostaria que tivesse um fio dental no banheiro. E ajuda demais o restaurante isso. Não ajuda? Pra gente, assim... Então é isso, hein, mulheres? Deem as dicas. Eles gostam desse tipo de informação, né? Eu acho que isso é importante pro Gostamos. Eu particularmente, eu gosto muito. Eu considero que o crescimento do Izu foi por fazer esse tipo de ação. De pegar, ler o papelzinho ali e colocar em prática. Agora, como você falou, a gente já desenvolveu formas mais tecnológicas de colocar isso. Mas no começo a gente falou assim, vamos começar com papel? Era outro momento, vamos começar com papel, e assim foi, e até hoje isso pra gente é muito importante. Hoje no Izu nós temos uma pessoa responsável por fazer todas as respostas de qualquer avaliação. Então ela responde TripAdvisor, Google, Instagram, WhatsApp, ela fica ali respondendo tudo, fazendo uma planilha. Além da nossa pesquisa de satisfação, a gente pega todos os comentários que são feitos nessas outras plataformas, né? E faz uma análise também semanal com os nossos gerentes. Então, o gerente, ele traz isso. A responsabilidade de trazer isso é do gerente. Ele tem que olhar como é que estão as respostas da loja dele, como é que estão as avaliações, trazer o que ele acha que pode ser feito de melhor. Então, no começo era a gente que fazia, eu tinha muito essa pegada de fazer isso, e aí agora o gerente, ele tem essa responsabilidade como um dono da loja, como responsável por aquilo ali. E como responsável por aquilo ali, ele tem que entender que isso é uma coisa extremamente importante, que é ouvir o cliente dele e entender o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e começar a se programar porque não dá para fazer agora. Certo. Bárbara, eu sou uma pessoa também jovem, estou aqui numa posição de muito aprendizado. Eu sempre digo que eu sento nessa mesa e compartilhar vivência é uma das coisas mais poderosas, né? Como vocês comentaram, a escuta, ela é transformadora. O jornalismo, inclusive, é muito mais sobre ouvir do que sobre o que vamos dizer. Se a gente ouve de forma atenta, a gente consegue falar pouco, mas falar o que é necessário. E eu queria saber, você sendo uma mulher que trabalha com isso desde tão nova, a gente vê uma sociedade que tem muitos desafios em relação à mulher, mas ao mesmo tempo tem muitas portas que estão se abrindo. A gente está aqui mesmo porque esse é um momento oportuno para um programa como esse. Porque dentro das faculdades, a Paty observa, eu tenho muito mais professoras e eu tenho muito mais colegas mulheres. As mulheres estão buscando muita capacitação. Sim. E além disso, normalmente a gente quer isso, eu falo por experiência própria. Eu quero a empresa, eu quero estudar, eu quero me capacitar, eu quero a família, eu quero os filhos, então vou ter que dar Nós conta. Nós queremos tudo, A escolhe não vai dar, a gente não vai querer escolher, a gente vai estar querendo fazer de tudo um pouco. Então eu queria te fazer 2 perguntas sobre o seu início. Como foi para você estar entre várias gerações e estar numa posição de liderança? Quais os desafios você enfrentou dentro dessa posição de liderança com a juventude? Porque mesmo tendo juventude, você também estava ali se capacitando, estudando. Sim. Então era uma coisa de, vou escutar quem sabe mais do que eu, mas também eu preciso me colocar para me ver nesse lugar de respeito. E já indo para um outro lado, eu quero que você comente desse arco. De agora, com o crescimento, precisar abrir mão de certas responsabilidades. Então, o processo de conquistar o respeito e, ao mesmo tempo, de entender que você pode confiar em outras pessoas para te ajudarem nesse processo. Eu acho que, assim como para vocês, para mim também é um desafio. Eu vejo assim, quando eu comecei a trabalhar efetivamente, principalmente dentro do Izu, eu era a pessoa mais jovem ali dentro. Então, a gente não tinha nenhum colaborador mais novo que eu, e isso é uma coisa que eu vi que não só eu, mas os meus irmãos também sofreram, em partes, um pouco disso. Porque as pessoas, às vezes, achavam que o que a gente estava falando era desacreditado porque ele tinha mais experiência do que a gente, entendeu? Então, assim, uma menina de 16 anos está falando isso, eu tenho 30 anos, trabalho com japonês há não sei quanto tempo. Beleza, mas você está aqui até hoje, entendeu? Então, e eu não estou aqui para ficar aqui, eu estou aqui para sair daqui e crescer. E aí, assim, eu falo que
às vezes eu ouvia muitos comentários sobre mim, maldosos, por parte de alguns colaboradores mesmo na época, que, não vou... quem ela acha que tá falando isso? E eu lembro, nossa, gente, eu chegava em casa chorando. Eu chegava em casa, assim, desesperada, porque eu falava assim, mas eu tô tentando fazer, e tô tentando correr atrás, e tô tentando fazer as coisas, e não dá certo. E não sei o quê. E aí meu pai ficava assim, calma, é assim mesmo, vai dar certo, é um processo. Mas assim, eu acho que esse é o maior desafio. O maior desafio é você estar ali tentando fazer alguma coisa e perceber que existem pessoas que estão claramente torcendo contra. Se for neutro, tá bom, tudo bem, você tá cuidando da sua vida, eu tô da minha. Mas ter alguém torcendo contra, eu acho que é o que mais dói, assim, no coração, porque... Não faz e ainda torce contra. Não faz e ainda torce contra. Então, às vezes, hoje eu olho assim, que eu fico pensando e falo assim, poxa, eu até entendo um pouco a pessoa falar, porque é uma pessoa frustrada na vida dela, né? Que não conseguiu ter o que eu estava tentando conseguir ter e não, às vezes, tem uma visão tão pessimista da vida que quer passar aquela visão pessimista da vida dela pra minha vida ou pra vida de outras pessoas. Então, me dá dó dessas pessoas que fazem isso. Mas, hoje em dia, eu acho que isso já não me afeta tanto mais. Então, eu vejo que foi um crescimento ali também. Mas eu ficava muito chateada, era muito ruim mesmo. Ouvir comentários negativos sobre o seu trabalho, sobre o que você estava tentando fazer. Até hoje eu erro muita coisa, vou continuar errando. A única coisa que eu falo isso muito pro meu time. A gente vai errar todos os dias. A gente só não pode errar a mesma coisa que a gente errou no dia de ontem. Então, a gente vai errar muita coisa. Eu vou errar muita coisa daqui pra frente, vou aprender muita coisa. Mas o que aconteceu daqui pra trás, eu não vou errar mais. Então, assim, pra mim foi muito difícil, foi um desafio muito grande. Ainda é um desafio muito grande, porque lidar com pessoas, cada um tem seu momento de vida. Existem jogos de ego em alguns lugares que a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber lidar muito bem com esses jogos de ego. Mas eu sou muito feliz com o que eu consigo construir dentro da estrutura. Eu vejo que hoje eu conquistei meu espaço, conquistei o respeito do meu time, conquistei o respeito de pessoas muito fora do meu time também. É muito gratificante ver que às vezes a gente chega em alguns lugares e as pessoas falam, eu te conheci, você era pequenininha, hoje você tá aí assim, não sei o quê. Então é muito legal ver isso e às vezes receber mensagens. Eu abri meu Instagram faz pouco tempo, tô começando a tentar fazer um trabalho aí de aparecer um pouco mais, mostrar um pouco mais da minha rotina. E é muito bom ver alguns comentários que já acontecem, as pessoas me mandam mensagem no direct. E para mim isso é gratificante. Para mim isso deixa o coração apertadinho. E aproveitando essa resposta da Bárbara, eu queria saber da Ludmila se a maternidade te mudou como gestora, né? Porque você tem 2 filhos e você também tem que conciliar. A Bárbara ainda não tem nenhum filhinho, né? Não. Mas... Mas no caso, vai demorar ainda? Vai. Mas um beijo pro Rafael, né, mano? Um beijo pro Rafael, maravilhoso. Amor, vai demorar, tá? Não me apressa. Rafael também foi meu aluno, maravilhoso. Um beijo, Rafael. E a maternidade, você acha que te mudou? Muda, né? A gente, parece que depois que a gente se torna mãe, muda bastante a nossa cabeça, principalmente em relação à gestão, a forma como lidar com o outro, né? Sim. Eu me sinto muito mais forte, né, depois que eu fui mãe. Em relação à gestão, sim, eu sempre tive uma facilidade em liderar. Eu sou muito firme no meu posicionamento como líder. Eu sou considerada a chata do Aquários. Não brava fala do isso. Aquários. Mas eu sempre falei que é necessário, né? São podas que são necessárias. Hoje,
como a Bárbara citou, o nosso relacionamento, ele é mais próximo com a nossa liderança. Nós temos um grupo onde nós temos um projeto com todos os nossos líderes, de todas as unidades, então a gente tem feito esse trabalho de união mesmo, de marcas, né? Mesmo que o Aquários seja uma marca única, mas nós temos 3 unidades e cada uma das unidades tem a sua personalidade, porém a gente mantém em cada uma delas a tradição, a mesma linguagem, o mesmo padrão, o mesmo atendimento. Então, os gerentes das unidades, os maîtres, os garçons, nós temos todo um padrão ali, em todas as áreas, cozinha, salão, bar. Então, sim, eu sou uma líder, posso considerar mãe, não aquela que passa a mão na cabeça. Eu cobro e, ao mesmo tempo, eu converso e eu explico. E, às vezes, a gente tem que agir como nas relações pessoais mesmo, tem que ter perdão e conversa com o líder ali. Então, assim, a gente tem uma conexão muito boa com eles, com essa gestão, com esse time. E através disso aí a gente aprende com eles aprendem com a gente. Eu tenho colaboradores que me chamam de mamãe, a maioria deles me chamam de patroa. E o legal que eu acho é que muitas vezes a gente tem que fazer podas, né? Outro comentário que a Bárbara fez foi sobre a nossa visão. Por mais que alguns profissionais tenham a experiência da receita, do padrão de atendimento, de como vender aquele prato, que é algo que eu não domino, nem executar prato, nem atender, mas a visão de quem está na gestão, ela é algo que tem que ser respeitado, independente do tempo que aquele profissional tem de mercado. E eu vejo que a gente construiu isso com os nossos líderes. Existe um respeito muito grande. Eles acreditam no nosso negócio, no nosso propósito, nos nossos valores. E eles vendem, eles amam isso. E aí isso é uma cadeia. Eles vão descendo ali para os demais colaboradores que nós não conseguimos ter esse contato, né, imediato todos os dias, em cada demanda. Mas eles conseguem levar tudo isso. Então, nós temos 25 anos e na semana passada nós fizemos um encontro com todos os nossos colaboradores. Nós fechamos os restaurantes por 3 horas e nós formalizamos a nossa cultura, que é algo que a gente acredita que é muito importante na empresa, ter uma cultura forte. E essa cultura, inclusive, ela foi formalizada porque ela já existe há muitos anos, né? E não é nada diferente do que a gente vive no dia a dia, mas ela foi formalizada primeiramente com o nosso grupo de líderes, que tem o nome de legado, que é o que a gente quer deixar, né? Todos que passem ali, os que ficam por toda a vida, os que têm que ir embora para novos desafios. Eu costumo falar que todos que passaram por nós deixou um pedacinho ali. Até aqueles que deixam uma experiência negativa, ele contribuiu para a construção da história. Então, nós temos esse grupo que chama Legado e na semana passada nós fizemos essa pausa necessária, foi maravilhoso. Eles interagiram bem, toda a equipe, eles vivenciaram e viveram a realidade. Nós estávamos ali num método, porém era tudo aquilo que eles vivem no dia a dia. E através desses encontros, desses treinamentos, a gente cria toda essa conexão com todos eles, que é levar nossa referência de Grupo Aquários para o mercado, porque nós temos uma responsabilidade gigantesca por estar há tanto tempo e ter tantas expectativas, né, de cada cliente. Então, muitas vezes a gente recebe muitos elogios. Como que vocês fazem? Como que vocês dão conta? 4 unidades e tantos colaboradores, porque realmente pessoas hoje é um desafio muito grande, seja colaborador ou cliente, fornecedor,
que é muito importante também. Como que vocês conseguem? Eu falo, tudo se começa numa segunda-feira. Aquilo que você vê ali, eu falo sábado, sexta, domingo, que são os dias que o restaurante tem mais movimento e a rotatividade maior, foi tudo planejado ali a partir de segunda-feira. Claro que tem algumas coisas que são organizadas com mais antecedência, mas assim, quem está de fora às vezes pensa, nossa, abriu ali, tá tudo certo, já vai rodar. Não, é um processo gigantesco aí. Nossa, É feita A gente costuma dizer aqui no Elas Podem que é porque nós temos toda mulher tem um sexto sentido, né? E o nosso sexto sentido muitas vezes nos ajuda a entender o outro, a fazer uma gestão mais humanizada, a entender a importância do acolhimento, né? Então, muitas vezes o pessoal pergunta, nossa, por que tem tantas mulheres hoje à frente dos negócios, né? E eu particularmente acredito que é justamente por isso, porque a gente consegue perceber melhor o outro, né? Seja em qualquer área, seja dentro de uma sala de aula, seja como jornalista, à frente de uma câmera, seja gerindo um grande restaurante. Eu acho que a gente consegue ter, né, um tato diferenciado e entender, às vezes, que o olhar daquele colaborador, o porquê que ele está com um olharzinho, às vezes, mais triste, e chegar e fazer uma brincadeirinha e chamar no canto. Então, eu acho que esse detalhe de perceber o outro, esse acolhimento, é um sexto sentido feminino. Né? Então, a gente fala bastante sobre isso e é incrível. Parece que em todos os episódios a gente acaba entendendo um pouco essa relação. Né? E eu quero falar de outra coisa que acontece em todos os episódios. E nesse, eu não sei se é comida, gente, porque sempre que tem comida no meio, toca diferente. E chega, me emocionei com a constatação da palavra do episódio, porque a Paty me ensinou que a gente não pensa nisso antes, a gente vai construir aqui junto, durante esse processo, o que é que esse episódio nos trouxe com mais força. E eu acho que a palavra desse episódio é confiança. Sim. Porque eu percebi na fala de vocês, a Bárbara, a confiança que ela teve que ter em si mesma, de tão jovem, enfrentar um desafio e falar, eu posso sonhar, eu posso fazer. A confiança que os pais, que os irmãos depositaram, que eles tiveram um no outro. A Sim. confiança que a Ludmila tem dentro da sua família, da sua equipe, a confiança que o público que recebe, que se alimenta, tem que ter. Porque eu acho que essa é uma das áreas mais sensíveis. É o que entra dentro do nosso corpo. É a mesa que a gente senta, a gente fala muito de tradição, a gente está falando de delivery, de novas situações, mas ainda a importância que existe em você ir em um lugar e se sentir bem. Você ir em um lugar e poder conviver. Então, a gente está aqui nesse momento, tendo a gratidão e a confiança que vocês estão tendo na gente. A gente agradece muito a todas vocês que estiveram com a gente no Elas Podem, a vocês que estão aqui com a gente hoje. E eu, especialmente, agradeço a Paty, porque assim como a Bárbara, eu sou jovem, mas dentro da Praxis, eu sinto que vocês confiam em mim. Eu me sinto vista e ouvida. E eu acredito que para qualquer pessoa que é jovem e que sonha, e tem um professor muito querido que é meu orientador, vou ter que falar, eu sempre falo de professores, vai acontecer. Provavelmente um dia eu vou ser professora, que a Paty fala, não tem jeito, você só trabalha com professor. Mas que falou para mim um dia, você tem muita vida em você, e eu acho que é o que você contou da sua história também, o que você também contou, que se a gente tem vida e vontade de fazer alguma coisa, é importante confiar em si mesmo. Se você é uma mulher que quer empreender, que quer estar em qualquer segmento, tenha confiança em si, não desanime no primeiro olhar torto, na primeira pessoa que quiser te desacreditar de você, e também escolher as pessoas em quem você pode confiar. Porque a gente também entende que a gente não faz nada só, né, Paty? Nada só. E não se esqueçam, gente, se te faz sentir, faz sentido. Né? Então, se te toca. Então, se você quer ser uma grande empreendedora na área de gastronomia, se você tem um sonho, né, é importante que você lute por isso. É importante que você acredite nos seus sonhos e, lógico, com muita garra, com muita força de vontade, com muita organização, não é verdade? Eu acho que tudo que foi falado aqui e toda a responsabilidade, tudo que foi colocado foi de uma forma muito coerente, né? Para dizer que nada vem de graça, nada vem fácil. Tudo é com muita luta,
mas também tudo com muito respeito. E eu fico muito feliz. Eu quero aproveitar e agradecer assim, de coração a Bárbara Alencar, né, a Bárbara Coelho, do ISU, que esteve aqui desde o início, né, que já faz parte da minha jornada, né? Eu costumo dizer que ela já faz parte da minha jornada porque eu a conheço já há alguns anos e eu que eu vejo crescer e eu fico tão feliz de te ver assim cada vez melhor, cada vez mais madura, né? Então eu fico feliz e torço muito pelo seu sucesso. E pela Ludmila, maravilhosa, né? Que eu vi que ela chegou assim um pouco insegura, mas é isso aí, mulher. Elas podem e juntas podemos muito mais. E eu tenho certeza que esse vai ser só o primeiro de muitos podcasts que você vai fazer, porque você é maravilhosa. Deu um show, não deu, Giovana? Deu um show maravilhosa. E eu queria te agradecer. Porque eu sei que você está numa correria, no meio de um festival gastronômico, teve que deixar o festival gastronômico para vir aqui, né, dar a preferência para a gente. Então, eu fico assim muito grata e queremos ir lá no Aquários, né, ter a nossa experiência real também, né? Vamos levar a Bárbara com a gente, Gi? Por favor, gente. Então, tá bom. Eu quero aproveitar essa palavra desse episódio para agradecer pela confiança dos nossos apoiadores culturais mais uma vez. Todos eles, a Cláudia Camarim, que é minha mãe, que está chegando agora, em quem eu confio, quem confia em mim, que me dá confiança para seguir na vida, né, mãe? Eu quero te agradecer muito, porque se eu acredito que eu posso, é porque você olhou para mim e falou, filha, sonha, filha, faz o que você quer. Então, mãe, eu te amo muito, eu agradeço muito, fico muito feliz da senhora tá com a gente aqui nesse momento, vou parar de falar, senão vou chorar. Quero agradecer também a Nitro, que nos deixa, assim, né, Paty? Maravilhosa, né? Estamos lindas. Estamos de Nitro, exatamente. Gente, maravilhosa. E a gente combina a maquiagem com o look, porque a gente é assim. Eu falo que eu sou um projeto de perua, sim, porque eu ando com gente muito bem cheirosa, muito bem arrumada, isso mesmo. E eu quero agradecer também o Estúdio Way, que nos recebe também com muita elegância, com muita confiança, como as meninas falaram, é desde o atendimento. A gente fica muito feliz, já aconteceu da gente ter um imprevisto, atrasar, e eles tratam as nossas convidadas como convidadas deles. Isso faz muita diferença para nós. Muito profissionalismo, na verdade. Muito profissionalismo. Agradecer a Praxis, que nos mostra que prática é o que importa. A Paty sempre fala isso. E agora ela tem uma surpresa da Bioestética. Agora eu queria fazer um sorteio. A doutora Kelly Janaína não pôde estar aqui hoje conosco, porque às vezes ela vem, sabe? Dá uma passeadinha aqui no estúdio. Mas hoje ela não pôde estar conosco. E ela pediu que eu fizesse, que vocês retirassem o brinde de vocês. Então eu trouxe aqui, né, a urninha. E aí eu queria que cada um de vocês retirasse o seu brinde. Pode sacudir. Sacudir, porque tem brinde bom. A doutora Kelly Janaína maravilhosa que nos ajuda. E agora a gente vamos vai querer saber. Vouchers. Uma sessão de endermo mais Pumping. Eu faço isso. O pumping é aquele do bumbum, assim, Menina, pra levantar o bumbum. E maravilha, o seu, qual que é? obrigado. O meu é uma sessão de massagem facial. Oh, delícia! Maravilhosa! Pra relaxar um pouquinho e descansar, né? Exatamente, porque elas trabalham muito e merecem também ter seu momento, né, gente? Então vocês podem agendar o atendimento de vocês lá, que a doutora Kelly vai estar aguardando vocês lá na Bioestética para fazer o procedimento. E ela é maravilhosa, vocês vão adorar, ela é maravilhosa, a gente gosta muito dela. Mais uma surpresa. A Cláudia Camarim está de volta. Minha mãe estava fora, eu estava uma filha muito órfã, eu estava me sentindo muito sozinha. Era minha mãe é bom demais, gente. Olha, aproveita. E ela está com... Eu fiz um jornalzinho que eu uni minha profissão a dela, né, gente? Que a gente sempre aproveita. E é o Glow News. Uma edição especial do Cláudia Camarim. Minha mãe vem com a proposta de cuidar da beleza de dentro para fora. Porque assim como aqui no Elas Podem, ela acredita que você estar com uma pessoa e uma cliente não é só você arrumar o exterior. É uma mulher se sentir ouvida. É você cuidar do interior dela para que ela se veja bem. E aí a gente está com um roteiro, na verdade. Tem evento até o final do ano. E aí o outro jornal está com o Lorenzo, ele vai entregar agorinha. E eu vou entregar aqui, o seu eu já te entrego, Bárbara. Obrigada. E vocês vão poder agendar. A gente vai ter vários dias da beleza ao longo do ano inteiro. E aí vocês, do final desse segundo semestre, né? E vocês vão poder agendar qual dia da beleza vocês vão querer ir para fazer um tratamento especial.
Ai, Ó, que que legal. Muito obrigada. Você vê que a gente mima bastante vocês, Tô né? Para vendo. vocês ficarem Gostei. felizes. Obrigado. Muito obrigada, meninas. Tá bom, gente. Muito obrigada. Foi um prazer receber vocês e dizer que é sempre muito bom, né? Finalizar mais um episódio, o 12º episódio, Ai, que né? alegria, Fico tão Paty. feliz de Somos estar pré-adolescentes no mundo do podcast. e fico muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho aqui com a Giovana, ao lado da Giovana, que eu falo que ela é um grande exemplar, né, da geração Z, mas que nos ajuda bastante e que está, cada dia que passa, dando mais e mais brilho e dando aquele gás, né, que eu acho que é importante, precisa né, desse que a gás gente também, precisa, né? dessa juventude, não é verdade? Então é isso, gente. Obrigado, foi maravilhoso. Obrigada, meninas. Nossa, Foi obrigada. incrível. Obrigada. Vamos brindar. Temos o brinde. Um Vamos brinde. lá. A cada uma vai dizer uma palavra que também acha que tem a ver com esse episódio. Eu já disse confiança. Qual é a de vocês? Resiliência. Força. Felicidade. Elas podem. Elas podem. E juntas podemos. Muito mais.